Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e hoje eu quero fazer um vídeo diferente, tá? Um ângulo diferente, ó, você tá vendo? Eu tô olhando pra tela também pra ver, você tá vendo que tem uns trem aqui. Essa é a minha mesa, olha a baguncinha que ela tá, ó. É aqui que eu penso. Bom, gente, em setembro a gente fala sobre depressão e os problemas que ela traz, tanto para a sociedade quanto para a pessoa que sofre de depressão, né? Esse mês eu tinha planejado falar sobre como criar os nossos filhos e sobre os caminhos que nós ajudamos a eles construir, né? E eu quis fazer esse vídeo para falar sobre o texto que eu estou escrevendo. Não vai virar livro, nada de especial, mas é algo que vai ajudar, tenho certeza, vai ajudar muitos pais e muitos filhos. Muitos filhos vão entender o que está acontecendo com eles e muitos pais vão poder evitar que aconteça a mesma coisa com seus filhos, beleza? Sobre isso nós vamos ler a Bíblia, tá? Mas antes, eu queria falar um pouco sobre a depressão. Isso tem muito a ver com depressão, porque isso tem muito a ver com aquilo que nós nos tornamos, tá, gente? E a gente pode usar também esse gatilho, né? Aproveitar esse gancho para falar da depressão. Eu sou alguém que sobreviveu à depressão, eu passei por um período de muitos problemas e graças a Deus, né, eu tive condições de lutar e vencer, né. Hoje eu ainda tenho alguns problemas com a ansiedade, eu sou muito ansioso, mas a depressão não me domina mais. Então acho que por isso eu gosto de ajudar. Por isso eu tenho esse desejo de fazer com que as pessoas se sintam bem também, né? Mesmo que às vezes eu faça isso do meu jeito, tá? Incomodando e despertando a pessoa, fazendo ela tomar um rumo. Mas é essa a melhor forma de lidar com a situação. Eu quero falar sobre filhos nesse texto e eu quero fazer aqui algumas perguntas para que vocês já entrem no clima do texto. Então eu preparei aqui, ó, algumas questões que eu vou usar no texto, tá? Isso que eu preparei é meio que um resumo do que vai entrar no texto para você que está passando por algum tipo de situação parecida, já tome uma decisão, já tome uma posição quanto a isso aqui, porque na verdade esse conteúdo é muito importante e até eu concluir o texto, eu acho que eu posso ajudar com o vídeo, né? E muitas pessoas não vão querer ler o texto, tem muita gente preguiçosa que não vai ler o texto, mas pode ver o vídeo, né? E se ver o vídeo já é uma vitória para a gente, para vocês e para os nossos filhos, né? Que são aqueles que vão estar na sociedade daqui a alguns anos, tá? Estar atuante na sociedade daqui a uns anos. Bom, um tempo atrás eu estava no ônibus e eu vi uma avó brincando com a neta dela. E a avó ameaçava a neta, ameaçava dizendo que ia deixar a neta com o trocador do ônibus, né? E eu fiquei bem escandalizado com aquilo, porque na verdade a criança não estava entendendo que era uma brincadeira, né? E isso é o problema. Os adultos acharem que as crianças entendem o que eles falam, né? Do jeito que eles querem falar. E eu fiquei bem revoltado nesse dia. Acho que foi se eu me lembro disso agora, então é um dos motivos de escrever isso aqui. Para quem conhece o blog, para quem conhece o canal, eu me preocupo bastante com essa questão de crianças, principalmente crianças desaparecidas, apesar de não ser sobre isso que eu vou falar hoje. Então isso chamou muito a minha atenção e eu já tomei isso como... O grupo do WhatsApp tá me matando. Eu já tomei isso como um aprendizado, de não fazer isso com os meus filhos, né? Mas muita gente acha isso bonitinho e repete isso, só que há no meio disso tudo um adulto sendo formado. E esse adulto é aquela criança que está com medo da avó abandonar ela e que acredita realmente no que a avó fala, né? E esse é o problema da nossa sociedade. Nós brincamos com quem não pode brincar e levamos a sério coisas que não podemos levar a sério, né? Bom, eu vou ler aqui a Bíblia, mas antes de ler a Bíblia eu quero convidar você a fazer parte do nosso canal. Faça parte do canal aqui no YouTube. Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, nós temos uma escola viva e uma escola aberta no WhatsApp. É só você clicar aqui na descrição e preencher o formulário. Já aviso desde agora que nós estudamos a fé reformada, tá bom? Nós não temos tanto interesse em outras filosofias, em outras doutrinas. Então, talvez, se você não quiser aprender fé reformada, talvez não seja o lugar ideal para você. Caso você queira,
pode acessar lá. Eu até pensei em criar um grupo de aconselhamento cristão, mas essa ideia ainda não foi à frente. Se você quiser, se você tiver interesse em fazer parte comigo nisso, deixa aqui nos comentários. Tá? Vou deixar o meu e-mail também, porque no e-mail você pode falar o que você quiser com mais liberdade, beleza? Bom, eu quero ler a Bíblia para vocês, eu vou usar a NVT, e aí a gente vai conversar um pouco sobre o futuro que nós damos para os nossos filhos, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, vamos logo para a vinheta e a gente volta já com o texto bíblico. Bom, então vamos para o texto bíblico, porque falar disso aqui, levando em conta a nossa fé, sem o texto bíblico é difícil, né? É claro que eu já quero deixar bem claro que todos os conselhos, todas as perguntas, todas as ideias que eu vou dar envolvem a nossa religião cristã. Então tudo que eu vou falar para vocês não pode se aplicar e não precisa se aplicar a pessoas que não são cristãs evangélicas, tá? Talvez eles não concordem, eles fazem parte de outro mundo, eles fazem parte de outra realidade. É claro que nós devemos influenciar eles, mas não é uma obrigação de quem não vive a fé reformada ou a fé em Cristo cumprir aquilo que nós queremos, tá? Isso aqui é para a família cristã, tá bom, gente? Antes que venha aquele mimimi, aquela baguncinha, eu estou falando para a sociedade cristã, que se preocupa com seus filhos, que se preocupa com o caminho que eles vão seguir, amém? Então não confundam as coisas, tá bom? Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e eu vou abrir em Provérbios 22, versículos 5 e 6. Eu vou ler usando a Bíblia Spurgeon, né? Tem review dela aqui no canal e eu gostei muito dessa versão aqui, tá? E você vai acompanhar, o texto vai aparecer aqui também. Mas diz o seguinte, em Provérbios 22, o versículo 5 e o versículo 6, né? E eu vou ler e quero fazer uns comentários sobre esses dois textos, porque geralmente o pastor lê apenas o versículo 6 e tira várias lições de vida do versículo 6. Mas o versículo 5 está falando de uma coisa interessante que tem no 6 também. Então, acompanhe o texto, ó. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensina os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. A palavra em comum aqui é caminho, não é ímpio, tá? Não é ímpio. E lá no versículo 5, quando fala se afasta dele, também não está falando para se afastar do ímpio. Está falando para se afastar do caminho que o ímpio escolhe, né? O caminho cheio de espinho, o caminho cheio de perigo. Esse é o caminho do ímpio, porque na verdade o ímpio não se preocupa tanto com o futuro, né? Existem poucos ímpios que são íntegros a ponto de se preocupar com o futuro. Quem são os ímpios nesse caso? Pessoas que não adoram a Deus, pessoas que não foram convertidas pelo Espírito Santo. Existem pessoas que não foram convertidas pelo Espírito Santo que são socialmente melhores do que muitos crentes, tá? Mas a maioria dos ímpios escolhe um caminho perigoso, escolhe um caminho qualquer, né? Também a verdade que se a gente não tem nenhum caminho para seguir, qualquer caminho serve, né? Então a gente precisa fugir desse caminho. E logo em seguida o autor vai falar dos nossos filhos, que a gente deve ensinar ele no caminho certo. Se ele falou lá em cima que o caminho do ímpio é cheio de espinhos e perigos, e depois ele fala que se a gente der valor à nossa vida, a gente vai se afastar dele, o caminho certo nesse caso é o caminho da vida. É o caminho íntegro, é o caminho certo, é o caminho que nós devemos andar, né, e ensinar os nossos filhos nesse caminho, tá? E mesmo quando eles envelhecerem, eles não vão se desviar. Ou seja, quando seus filhos tiverem idade para tomar suas próprias decisões, essas decisões vão estar no caminho certo, porque vocês ensinaram eles nesse caminho, né? É isso que ele está falando. Mas muita gente fala, muita gente pega esse texto e fala sobre a religião, né? Ensinar o seu filho no caminho tem a ver com a religião, ensina ele a ser crente. Mas esse texto não fala só sobre ser crente, fala sobre o caminho de vida, um caminho de perigo, né? Um caminho que nós nos afastamos dele, e não tem a ver apenas com religião. Muita gente só fala de religião nesse texto, mas não é isso que ele está falando. Ele não está falando para o seu filho ser cristão, ele está falando sobre você ensinar ele no caminho que se deve andar.
né? E a gente acaba esquecendo de outras aplicações sobre esse texto. Eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira é uma afirmação. O caminho nesse texto não é apenas religioso, tá? É o caminho da vida em que todas as suas implicações, que envolve uma vida feliz, que envolve uma vida sadia. Esse é o caminho que você tem que pensar. Tá? Envolve a religião, claro que envolve a nossa religião, nós somos chamados por Cristo, o próprio Deus nos chama, mas também envolve outras coisas. Né? Que outras coisas? E aí a gente precisa pensar que o autor está falando para vocês influenciarem os seus filhos neste caminho. Né? Como muitos dizem, né? Não é mandar seguir por um caminho e abandonar, é andando no caminho, é caminhando com ele. Porque nós também estamos nos desviando do caminho do mal. Né? O caminho do ímpio ao qual nós vamos nos desviar é o mesmo que nós vamos ensinar aos nossos filhos a caminhar. É isso que ele está falando. Aí eu tenho uma pergunta. Devemos influenciar religiosamente os nossos filhos? Sim, sim. O cristão deve influenciar. A sua família é o seu ministério. Então tudo dentro da sua casa deve envolver Deus. Inclusive o cuidado com seus filhos e o futuro dos seus filhos também deve envolver Deus. Isso é parte importante da família cristã. Né? Então você com certeza vai influenciar os seus filhos religiosamente. Né? E é uma coisa que a gente faz desde o início realmente. Né? A segunda pergunta: devemos influenciar o caráter dos nossos filhos? Sim, com certeza. Como? Mantendo um bom caráter, fugindo do caráter do ímpio. Né? O ímpio mau, o ímpio que não pensa no que faz, o ímpio que quer sempre tirar vantagem, o ímpio que é egocêntrico, ignorante, que quer sempre o bem dele e o mal dos outros. Esse é o caráter que nós devemos evitar. E os nossos filhos também vão nos acompanhar nesse caráter. À medida que nós caminhamos, nós ensinamos os nossos filhos e eles vão aprendendo nesse caminho também. Então nós devemos influenciar também o caráter dos nossos filhos. Pessoas que vão pensar nos outros, vão amar o seu próximo como a si mesmo e vão pensar em si mesmos. Né? Amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Ou seja, o bem da sociedade. A sociedade seria muito mais justa e muito melhor se todos pensassem assim. Se todos amassem o seu próximo como amam a si mesmo, que muitos ímpios aí, e muitos crentes também amam mais a si mesmos do que o seu próximo, a nossa sociedade teria muito menos problema. Você consegue pensar num problema que a nossa sociedade não teria se todos nós amássemos ao nosso irmão como a nós mesmos? Coloca aqui no comentário. Devemos influenciar a orientação sexual dos nossos filhos? Sim, devemos influenciar. Como nós somos cristãos, nós cremos que Deus criou macho e fêmea. Isso é o que a nossa fé ensina. A Bíblia ensina, a Bíblia é a palavra de Deus. Não pode haver distorções na Bíblia quanto a isso. Então nós devemos influenciar, sim, a orientação sexual dos nossos filhos. Essa manhã, o meu filho ficou muito feliz comigo porque eu falei com ele algumas variantes da letra Q, né? E aí ele gostou muito, porque meu filho gosta muito de brincar com letras, né? Ele tem 3 anos e já sabe falar todas as letras do alfabeto e conta, enfim. Ele é o gênio da família. Então ele ficou muito feliz e ele veio querer me beijar. Ele me beijou no rosto, na testa e queria me beijar na boca, né? E nesse momento a minha filha veio e falou que menino não beija na boca de menino. Veja que orgulho, que alegria, porque nós somos uma família cristã, então nós não vivemos como o mundo vive. Nós não temos a obrigação de viver e nós não ensinamos isso aos nossos filhos. Nós estamos ensinando no caminho, lembra? Nós estamos caminhando por esse caminho também. E não há nada de injusto nisso. É completamente justo você ensinar aquilo que você acha importante para os seus filhos. E aí o meu filho entendeu, né? E aí ela falou, menino não beija na boca de menino. E aí eu corrigi, papai e mamãe podem beijar na boca. Porque ela poderia achar que qualquer menino e qualquer menina podem beijar na boca. Isso é o que a gente vê na sociedade, né? Você vai pra festa e beija na boca de quem você quiser. Sinceramente, gente, isso é o que todo mundo faz. 99% faz isso. Mas eu preciso ensinar minha filha também no caminho que ela deve andar. Ela ensinou meu filho e eu ensinei ela também. Então eu preciso influenciar também a vida
sexual dos meus filhos. Eles precisam entender quem é o menino, quem é a menina. E outra, o meu filho precisa ter certeza do que ele é e ter prazer em quem ele é. Ele precisa entender que o papai é aquilo que ele quer. E a menina precisa entender que a mamãe é aquilo que ele quer. O problema, gente, é que muitas famílias não têm o papai, né? Não tem o papai. E aí a mãe fica perdida, porque como que ela vai comparar se o pai fugiu? Como ela vai comparar se o pai não dá nem ideia para o filho? É difícil, é difícil. Eu cresci numa família sem pai, né? Mas eu tive padrastos. E eu não sei, assim, quem foi o meu grande herói. Tá? Não sei quem foi o meu grande herói, mas eu tento construir a imagem de um herói pro meu filho, para ele saber que o papai, ele é inteligente. Como meu filho gosta de ler e escrever, então eu estou sempre falando sobre isso com ele, para que ele saiba que a visão do papai é aquilo que ele quer ser. E a minha filha, a minha esposa, né? As meninas têm as princesas, as meninas têm a mamãe, a vovó. Os meninos são mais difíceis, tá? Ter filho menino hoje é mais difícil do que ter filho menina. Porque a sociedade valoriza a mulher, desvaloriza a imagem do homem, tá? E isso cria um problema na cabeça das crianças também. Então você deve influenciar sexualmente os seus filhos. Influenciar no sentido de eles saberem o que eles são, para que eles estão aqui e como eles vão reagir na sociedade, beleza? Devemos influenciar neste caminho que nós estamos seguindo, devemos influenciar profissionalmente os nossos filhos, com certeza. Nós devemos apresentar motivos, nós precisamos apresentar caminhos para os nossos filhos. Lembra que o mundo, as faculdades e a sociedade só vão apresentar lixo para os nossos filhos. Então é nós que precisamos apresentar. Se você deixar sua filha no YouTube ou no Netflix e mandar assim, escolhe qualquer coisa, ela só vai escolher porcaria, a não ser que você antes ensine o que é certo, tá? O YouTube é mestre para acabar com as crianças, né? A gente denuncia canal direto, porque tá lá a Barbie com o Hulk, né? Ou às vezes uma Barbie com a outra, né? Ou a Barbie com o Scooby-Doo, um animal com uma pessoa, entende? É isso que a sociedade que nós temos hoje, que caminha para o mal, é isso que ela tem para trazer para os nossos filhos. Então, no sentido profissional também, nós precisamos. Eu queria mostrar aqui o que é uma criança. Eu vou usar isso aqui para mostrar. Uma criança, profissionalmente falando, ela é isso aqui, ó. Ela não tem nada, ela é vazia de conteúdo. E profissionalmente falando, ela precisa de direção para ela escrevendo esse conteúdo. Então, quando você não indica ao seu filho um sonho ou um desejo para ele ter, você faz com que ele cresça sem um destino. Você faz com que ele cresça sem ter um desejo. Por exemplo, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de ler a Bíblia, mas quando eu era criança eu não sabia o que eu queria ser. Eu não sabia porque nós não tínhamos tempo, né? Claro que é um problema social, né? Muitas mães não têm tempo, mas precisam arrumar tempo. Ou deixe seus filhos com alguém que pode fazer isso, né? Da família, claro, né? Um parente que se deu bem na vida, um parente que tem ideias inteligentes. Deixa essa criança com esse parente um pouco. Fala assim, conversa com meu filho sobre o futuro dela, o futuro profissional. E mostra para ela, por exemplo, eu gosto muito de textos. Então, desde cedo, eu incentivei os meus filhos a lerem. Então, no YouTube, eles aprendiam o ABC. A galinha pitadinha ensinou eles a contar. Ensinou eles as cores, a contar e a escrever. Então, os meus 2 filhos sabem escrever já. Eles não sabem ler ainda. Estou deixando isso com a escola e nós estamos acompanhando aqui em casa. E isso foi um incentivo nosso também. Nós incentivamos desde criança. A minha filha tem uma imaginação muito fértil. Ela gosta muito de princesas e de histórias. Eu já estou mostrando para ela que ser uma escritora é algo bom. Eu não sei se ela vai ser escritora, mas eu já estou direcionando ela para isso. Então, toda vez que ela está vendo o desenho, eu falo, olha, minha filha, você vai escrever histórias assim. Entende? O meu filho gosta de ler, ele gosta de letras, então eu já estou incentivando ele a continuar. Aprenda inglês, aprenda russo, aprenda qualquer outra língua. Esses dias ele estava escrevendo aqui, colocando a ordem das letrinhas em russo. Isso é ótimo. Incentive o seu filho para alguma direção.
Se você é um profissional de alguma área, mostre para o seu filho que isso é útil, que isso é bom, né? E deixa que ele veja que isso realmente é bom, né? Para que ele se planeje, olha, quando eu crescer, eu quero ser tão sábio quanto meu pai, ou eu quero ser uma vendedora como a minha mãe. Isso pode acontecer também. Ou eu quero ser uma faxineira como a minha mãe. Tá? Isso não é um emprego inútil, é um emprego útil, né? E digno. Tá? Coisas dignas você pode passar para os seus filhos. Se quando eles crescerem, eles escolherem outra coisa, não tem problema. O importante é que o seu filho não cresceu perdido profissionalmente, né? E é isso que você é responsável por fazer. Tem mais coisa aqui. Por que a gente deve fazer isso? Né? Muita gente fala, por que você não deixa a criança crescer? Primeiro que a criança não tem nada para crescer. Ela é vazia, ela absorve o que ela vê e ela absorve o que ela ouve. Então, se você direcionar o que o seu filho está absorvendo, você vai criar um filho mais saudável. Um futuro presidente do Brasil, um futuro policial, um futuro advogado, um futuro desenhista, um futuro faxineiro, que seja. Mas você vai formar alguém completo. Então, por isso que a gente precisa. Um outro motivo para isso acontecer, porque incentivar os nossos filhos no caminho que eles devem andar faz parte da nossa cultura. Nós somos cristãos, nós evangelizamos. E evangelizar é também levar a verdade. E quando você leva a verdade, a mentira sai. Você tem que fazer a mentira sair. Não tem como você levar a verdade e abraçar a mentira. Não, você ama a mentira ou você ama a verdade. Então faz parte da nossa cultura familiar ensinar tudo para os nossos filhos, tá, gente? E nós não somos obrigados a adotar culturas externas, ou seja, o que o mundo acha certo não precisa ser o que você acha certo, tá? O que a sua família sempre fez certo, talvez seja visto como ruim pela sociedade, mas se não for ruim, né, claro. Mas se isso é correto biblicamente, você pode passar para os seus filhos, tá? Você não precisa ser influenciado, não é obrigatório. Nós não podemos ser obrigados a aceitar cultura nenhuma. Nós precisamos raciocinar sobre isso, aceitar ou não, tá? Porque nós somos responsáveis pelo caminho que os nossos filhos vão seguir. E terceiro, porque uma criança é como um livro aberto, né? Um livro em branco. Se não ajudarmos a escrever, ele se torna confuso quando for adulto. Muitas pessoas adultas, assim como eu, né, muitas pessoas adultas crescem e não sabem o que quer ser. Não tem aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Essa pergunta tem que ser feita desde criança, para incentivar a criança a pensar no que ela quer ser. Para quando ela vê a oportunidade, ela pensar, é isso que eu quero ser. Muita gente cresce sem isso e cresce confuso. E depois vai para os psicólogos, para a psiquiatria e vai procurar saber o que quer ser depois de velho. Por quê? Quando foi criança não teve muita direção. Beleza? E se às vezes teve, não compreendeu direito. Isso pode acontecer. Isso também pode levar à depressão. Tá? E muita gente que tem depressão hoje não teve orientação certa quando criança. Tá? É claro que existem dois aspectos da depressão. Pode ser algo biológico ou pode ser algo psicológico mesmo, da nossa mente, né? Uma confusão que foi criada por algum motivo. Pode nos levar à depressão ou pode ser um distúrbio hormonal, alguma coisa desse tipo. Tá? E identificado o distúrbio hormonal, você já sabe onde você vai tratar no médico. Mas quando não há, a gente precisa tratar com conversa, com aconselhamento, com tratamento psicológico. Tá? E se não houvesse isso? Imagina a sociedade sem problemas psicológicos. Eu não sei, os psicólogos não vão morrer de fome. Eles vão ter sempre alguém a quem aconselhar. Existem outras coisas para o psicólogo fazer, né? Mas isso seria uma boa. A nossa conclusão é que é o seguinte, muitos adultos estão perdidos. Muitos adultos estão perdidos sem saber o que fazer, eles não sabem a direção que eles tomaram, eles não sabem a direção que eles vão tomar, eles não têm o sentido na vida, sabe? Ter o sentido na vida é muito importante, né? Ter o sentido na vida é muito importante. E a gente vê muitos adultos sem sentido. Não sabe para que estão aqui, não sabe o que vão fazer, não sabe aonde vai trabalhar e vai aceitar qualquer trabalho, qualquer coisa serve, qualquer caminho tá bom.
Ah, se eu sou de Deus não tem problema, se eu sou de Deus não tem problema, porque tanto faz, porque não tiveram um acompanhamento, não ensinaram no caminho que eles têm que andar. Podemos contribuir, gente, para a sociedade também, né, para que o futuro dessa sociedade que nós temos hoje seja menos propício à depressão e ao suicídio, né? Fazendo o quê? Justamente dando sentido para essas pessoas, ajudando com que elas percebam sentido e vivam de acordo com aquilo. Isso vai fazer bem não só para o seu filho, mas para toda a sociedade. Se todo mundo fizesse isso. É que eu falei lá atrás. Se todos nós pensássemos no nosso próximo como a gente pensa de nós mesmos, o mundo seria bem melhor. É claro que Jesus já está voltando, talvez eu esteja falando tarde demais. Se Deus quiser, estou falando tarde demais, que ele volte logo, né? Mas se não, se der tempo para a gente ajudar, a gente precisa fazer isso, beleza? A gente precisa começar isso hoje. Se você tem filho, faça com seu filho. Se você não tem filho, mas tem sobrinho, faça com seu sobrinho. Se você não é mais sobrinho, mas tem neto, faça com seu neto. Se você não é avô, não é nada, mas tem um amigo que tem um filho, faça isso com ele. Dê uma direção para essa criança, tá? E você vai ver que os frutos ele vai colher rapidinho. Uma criança que tem entendimento cresce muito rápido, tá? E isso é muito bom. Atualmente a nossa sociedade tenta fazer as nossas crianças crescerem sexualmente. É só vocês analisarem as novelas e os seriados, que eles sempre vão estar voltados para o namoro infantil, para o relacionamento infantil, nunca para a sabedoria, nunca para o entendimento. Você não vai ver nenhuma série fazendo sucesso que fala de provérbios. Uma série que faça sucesso que fale só sobre escola, só sobre ciência. Existe uma série, Crianças Cientistas, você já viu uma série assim? Crianças biólogas, crianças escritoras, crianças o que mais? Não sei, filósofas, crianças teólogas. Isso não faz sucesso, a sociedade não quer mostrar isso. O que ela quer? Fazer com que seu filho desenvolva sexualmente, para destruir a sua família, né? Destruindo a sociedade, quebrando a sociedade, eles vão se tornar presas fáceis. E aí é muito fácil de controlar. Como é que se controla um homem hoje? Ofereça sexo para ele, que você pode controlar ele facilmente. Uma mulher, da mesma forma, tá, gente? Então isso é um problema muito grave que nós deixamos acontecer. Nós deixamos acontecer. A sociedade cristã permitiu que isso acontecesse. E hoje as igrejas também já estão contaminadas. O futuro pode ser diferente se a gente começar isso agora, beleza? Descobrir a nossa razão de viver ajuda muito. Tem um livrinho aqui que me ajudou bastante. Eu sempre indico ele. E eu não tinha planejado fazer isso, mas eu vou indicar. Esse livrinho aqui me ajudou muito. Quando eu não tinha motivo de viver, quando eu não sabia o que eu ia fazer, eu ganhei esse livro de uma pessoa que me ajudou bastante. Eu confesso que eu não gostava tanto dele. Mas no final, ele foi responsável pelo canal Palavras em Chamas. Porque ele me deu esse livro, a primeira versão dele. Simonton, o nome dele. Simon, a gente chamava ele. E esse livro me mostrou que eu não nasci para nada. E eu não nasci para pegar qualquer caminho. Tá? E eu indico ele para vocês também. Leiam. É um livro que tem 40 e poucas mensagens. Uma vida em 40 dias, uma vida com propósito em 40 dias, e ele te ensina quem você é, para onde você está indo, te ajuda a decidir essas coisas. Eu descobri nesse livro que eu nasci para adorar a Deus, e que eu preciso fazer algumas coisas para Ele, para que a minha vida tenha sentido. Hoje faz sentido para mim. Faz mais sentido para mim falar com vocês sobre Deus do que jogar um videogame, do que assistir um futebol, do que assistir um filme, mas eu só consegui ver isso quando eu coloquei em prática. Sem colocar em prática, para mim, não fazia sentido, né? Bom, nós ensinamos que o homem, nós ensinamos lá no nosso Catecismo Maior, que o principal motivo de vida do homem é adorar a Deus e se alegrar nele. Mas como é que a gente faz isso, né? Como? É simples falar, né? Qual o objetivo principal do homem? Adorar a Deus e se alegrar nele. Como? Como fazer isso? Como é que eu levo meu filho a fazer isso? Como é que eu levo a pessoa que eu conheci ontem a fazer isso? É sobre isso que Provérbios 22 está falando. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar.
Qual caminho? Caminho de vida e não caminho de morte. Caminho daqueles que se preocupam e não caminho daqueles que não estão nem aí para nada. Caminhos de vida. Caminhos de perigo? Será? Creio que não. Bom, quero agradecer se você ficou aqui até agora assistindo esse vídeo. Esse é um pedaço do que entra no nosso PDF. Lá eu vou dar uma explanada maior sobre isso. Mas se você quiser compartilhar esse vídeo, já compartilha. Se você quiser levar essa mensagem para a sua igreja, leve o mais rápido possível. Para grupos pequenos, leve para onde vocês quiserem essa mensagem, porque nós precisamos ajudar mais uns aos outros, né? Não é só falar de soteriologia, não é só falar sobre religião, é falar também sobre aqueles aspectos que envolvem a nossa sociedade. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.